Nosso momento com Deus, Evangelho diário, extraído de Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 20. E chegaram ao lado do mar, ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias e podia alguém prender. As correntes, né? Nem com corrente não conseguia prender o possuído, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, acalmá-lo. E andava sempre de dia e de noite, ainda por cima, clamando pelos montes e pelos sepulcros, no meio do cemitério, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então ele formou-se uma réplica com Jesus: o que tem contra mim? E perguntou-lhe: qual o teu nome? Jesus perguntou. E o espírito imundo respondeu: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos, não é um só que está aqui deste homem. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, que é o homem, e daquela região. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. Então afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver com ele como era aquilo que tinha acontecido. Ficaram curiosos, perguntando, e com medo, como tudo aquilo lá havia acontecido. Foram ter com Jesus, foram encontrar com Jesus, e viram o endemoniado, aquele que estava com a legião de demônios, assentado ali, vestido em um perfeito juízo, lúcido. E temeram, então, tudo isso que aconteceu, com a façanha desse maravilhoso milagre que Jesus operou naquele homem possuído. E os que ali tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus terrenos. Estavam tudo com medo, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, ou deixasse estar com ele. Não entendi nada aqui, nem eu mesmo entendi. Então Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus familiares, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor fez para que se ficasse livre disto tudo, e pede a misericórdia de Deus. E ele foi e começou a anunciar lá na Decápolis, que eram as 10 cidades vizinhas ali, era como um conjunto, né, de cidades pertinhas uma da outra.
Então ele começou a anunciar na Decápolis com grande coisa que Jesus fizera a ele e que todos se maravilharam deste milagre maravilhoso. Palavra da salvação. Meditando este santo evangelho de hoje, após o homem ser possuído e ser libertado, Jesus, este homem pediu Jesus para segui-lo. Quer dizer, para ser discípulo de Jesus. Ele ficou livre dos espíritos malignos e ao mesmo tempo se converteu com o desejo de seguir Jesus. Porém, Jesus não o permitiu que ele o seguisse. Mas Jesus lhe deu a ordem que ele voltasse para a sua casa, voltasse para a sua família. E não só dentro da família, mas que anunciasse a todos o milagre maravilhoso que ele recebeu. Essa graça espetacular que Deus concedeu àquele homem que era atormentado pelos espíritos maus. Então ele anunciou a muitos a maravilha que Jesus lhe proporcionou, libertando-o do poder do demônio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus que também hoje nos liberte do poder do demônio, do poder do maligno, para que nós possamos viver uma vida de graça em Deus, para que possamos ter uma vida com qualidade. Então, neste contexto, nós percebemos e vemos que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder de Satanás, com certeza. Porque Deus é o Supremo, é o Ser Supremo que comanda todo o universo em todas as dimensões. Então, o demônio não é nada mais, nada menos do que os anjos expulsados já por Deus lá do paraíso. Então, Deus tem o poder sobre todas as coisas e sobre todos. Puxando hoje para os nossos tempos, nosso momento que vivemos, se cremos hoje, agora, na palavra de Deus, nós não presenciamos este milagre, mas nós acreditamos na palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus e permitimos que Deus esteja sempre no nosso coração, com o coração contrito, desarmado, jamais o demônio terá algum poder sobre nós. Muitos estão possuídos, uma espécie de possessão, não com toda essa história que entrou nos porcos, que eles falaram com Jesus, mas hoje muitos estão possuídos pelo dinheiro. Também, principalmente, pelo que o dinheiro pode comprar. Quando o cara fica rico pra caramba, ele acha que ele é um semideus, que ele pode tudo, o dinheiro dele pode comprar tudo. Ledo engano. Então essas pessoas que assim, fanaticamente, ou sobe a cabeça que ele é o Todo-Poderoso, ele está sendo também possuído. É uma espécie de possessão. Às vezes, alguns estão possuídos ou dominados pela prostituição, pelo desejo desenfreado do sexo. Não importa se é moral ou imoral, então ele está com este vício impregnado dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo, dominados então pela prostituição, o vício do sexo, ou paixões desenfreadas, paixões incontroláveis, instinto selvagem. Tudo isso são coisas que geram crime bárbaros às vezes. Crimes bárbaros, ou talvez aqueles também, muitos que estão possuídos pelo vício de qualquer natureza, que denigre a imagem de Deus em si, o adultério, que é uma tentação. O cara começa a trair sua esposa, ou a esposa começa a trair seu marido. Tudo isso é uma espécie de possessão, porque normalmente não tem Deus dentro de si, não tem aquele controle emocional, físico, para ser uma pessoa equilibrada e seguir os mandamentos de Deus e ser uma pessoa racional.
Então, existe poder maior do que tudo, que é Deus. E somente Deus tem o poder de nos libertar dos nossos vícios, das nossas manias, das nossas falhas, fortalecer a nossa vulnerabilidade perante o demônio e as tentações da vida, do dia a dia, do dinheiro em excesso. Não que o dinheiro não presta, não vale nada, não é isso que eu estou querendo dizer. Um desejo excessivo pelo dinheiro, de forma egoísta, não saber usar o que tem, ficar acumulando tesouro na terra e muitas vezes explorar o outro para aumentar o seu patrimônio. Então isso tudo é uma possessão demoníaca. Tudo aquilo que gera maldade para o nosso próximo, tudo aquilo que gera desigualdade e gera humilhação para o nosso próximo, injustiça com o nosso próximo, tudo isto são espécies de possessões na nossa vida. E também outras inclinações diversas que desvirtuam o ser humano. Qualquer outro tipo de vício pode desvirtuar o ser humano, é um tipo de possessão demoníaca. Quais as causas de possessões hoje ocorridas com as pessoas? Quais são as causas que fazem com que o cara seja egoísta, o cara pula um muro, vai trair a sua esposa, vai trair o seu esposo, quando o cara se prostitui, nada satisfeito, nada o satisfaz, quanto mais rico ele está, mais ele quer ficar explorando o próximo. Quais são essas causas das pessoas serem tão desregradas, das pessoas não ser uma pessoa, vamos dizer assim, ponderada, uma pessoa sensata? O que leva as pessoas realmente a não se colocar no lugar do outro? O que levou a esta pessoa a estar hoje possuída pelo crime, pela violência, que não consegue se controlar emocionalmente, temperamento excessivo, pessoas que estão possuídas pelas drogas, pela bebida alcoólica, pela prostituição, pelo adultério? Geralmente a causa é a falta de Deus dentro do seu coração, é a falta de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é a falta de oração, é a falta de procurar uma igreja, fazer uma boa confissão, a reconciliação com Deus e com os irmãos. Aí nós podemos nos conscientizar que é possível conseguir libertar-se do demônio em nossa vida, que nos traz todas essas coisas que desvirtuam a nossa alma. Geralmente é falta de Deus. Também há uma influência muito grande nos círculos de amizades, por isso é necessário nós sejamos um pouco seletivos das pessoas que nós convivemos. E aqueles que nós convivemos que não obedecem às regras, quem sabe com argumentos bastante cuidadosos, com exemplos da Bíblia, tentar trazer essas pessoas para o lado do bem e renunciar para livrá-los da possessão do demônio. E também uma coisa que influencia bastante de hoje em dia, estarmos possuídos pelas mazelas, por todas essas coisas que desvirtuam o ser humano, é o pseudo-modernismo. Em nome do modernismo, mente aberta, achamos que podemos fazer tudo o que podemos. Não importa o limite, não importa até onde nós chegamos. Não é assim que funciona para que nós possamos nos livrar dos demônios modernos de hoje. A influência da sociedade, a influência política, celebridades esquecem que Deus existe, cantores famosos, jogadores famosos, muitos dentre eles esquecem a existência de Deus. Acham que a fama, o dinheiro, a celebridade é tudo na vida deles. Então este é um prato cheio para o demônio. As pessoas não têm o autocontrole daquelas coisas materiais que têm em sua vida. E isto tudo nos leva a ser possuídos
pelos demônios modernos de hoje. Que Deus abençoe.